Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade aqui então ao nosso curso de Geografia preparatório para o Enem e para os demais vestibulares, chegamos à nossa aula de número 2, uma aula na qual nós vamos nos aprofundar no tema das projeções cartográficas. A gente falou bem por cima das projeções cartográficas na aula anterior, a aula sobre cartografia e introdução à geografia. Nessa aula a gente vai nos aprofundar um pouquinho nos conceitos de projeções cartográficas, nos tipos de projeções cartográficas, bem como nos conceitos de latitude e longitude, tá? Vamos lá. As projeções cartográficas, elas são as formas de representar uma figura tridimensional, que é o planeta Terra, em bidimensional, que são os mapas. Como eu falei na aula anterior, toda a representação do planeta Terra em uma figura bidimensional possui alguma distorção. Então, todo mapa tem algum tipo de distorção. A questão é, qual característica o cartógrafo vai querer que permaneça correta e qual característica ele vai distorcer em função de tentar manter outra mais adequada, tá? Então, essas são as projeções cartográficas. Mas, para entender as projeções cartográficas, existem dois conceitos aí na geografia que são fundamentais. O conceito de latitude e o conceito de longitude. A gente vai ver como esses dois conceitos, essas duas ferramentas, nos auxiliam para poder confeccionar um tipo de mapa, tá? Bom, vamos começar então aqui entendendo o que é a latitude, tá? A latitude, ela se refere à distância de um ponto em relação à linha do Equador, tá? O que é a linha do Equador? A gente tem um mapa aqui para nos auxiliar. A linha do Equador é a linha, simplificando, que divide o planeta Terra no meio, tá? Então essa é a linha do Equador. Todas as linhas paralelas à linha do Equador são as linhas de latitude, tá? Então todas essas linhas aqui, digamos assim, horizontais, não reparem o fato aqui da minha linha não estar tão reta, mas todas essas linhas horizontais são as linhas que a gente chama de latitude. Então a latitude é isso, ela representa, toda a divisão do planeta Terra em paralelo com a linha do Equador, tá? E a gente vai ter, por exemplo, alguns trópicos aqui, como é o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, enfim. Mas a latitude, então, é isso. São essas linhas paralelas à linha do Equador. E a latitude, ela tem graus, tá? Ela também é classificada por graus, Sendo aqui 90 graus no sul, no Polo Sul, e 90 graus no Polo Norte, e assim, consequentemente, a gente vai tendo diferentes tipos de grau, e o grau zero, obviamente, é o grau aqui da linha do Equador, tá? Por isso que quando a gente vai pegar ali uma projeção cartográfica de uma determinada região, aí a gente quer descobrir aquela região específica, a gente vai procurar a sua latitude e a sua longitude, em graus. Então, por isso que todas as regiões têm esses grauzinhos aí, tá? Então, essa é a latitude. E a longitude? Bom, a longitude, ela representa a distância angular de um ponto em relação ao meridiano de Greenwich. O que é o meridiano de Greenwich, professor? É a linha que divide o planeta Terra no meio, mais a linha vertical que divide o planeta Terra no meio. Esse é o meridiano de Greenwich e a longitude nada mais é do que essas linhas em paralelo ao meridiano de Greenwich, A longitude ela aumenta até 180 graus, tá? E aí nós temos aí uma série de graus para o leste, Aqui está em E, porque vem da palavra em inglês east, que significa leste, e aqui a palavra O de oeste, Então, a longitude são essas linhas paralelas ao meridiano de Greenwich, que é essa linha que corta o planeta Terra no meio, mas de uma forma vertical, tá? Quase como uma laranja aqui, Muito bem, e todas essas, tanto latitude como longitude, são representadas através de graus. E aí a gente consegue encontrar no plano cartesiano um ponto específico que a gente quiser do planeta, só descobrindo, só através da sua latitude e da sua longitude. Isso é muito interessante, Pois bem, agora a gente vai ver os tipos de projeções cartográficas, que estão totalmente relacionados com esses conceitos de latitude e longitude. Nós temos basicamente aqui três tipos, A projeção cilíndrica, a projeção cônica
e a projeção plana, tá? São formas de representar planamente, né, bidimensionalmente, essa figura tridimensional que é o planeta Terra, tá? Ora, a projeção cilíndrica, ela é justamente, né, como se fosse um cilindro envolvendo o planeta Terra, tá? Nesse caso, os paralelos e meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. Um exemplo notório é a representação do mapa mundi tal como nós conhecemos. Então, o mapa mundi utiliza-se da projeção cilíndrica, tá? Então, o mapa mundi que nós conhecemos, ele vai muito na linha da projeção cilíndrica, tá? Mas nós também temos a projeção cônica. É como se um cone envolvesse parte do globo. É muito utilizada para representar regiões continentais. Nesse caso, os paralelos representam círculos concêntricos, já os meridianos são linhas retas que convergem para os polos, tá? Então aqui são a projeção cônica, né? Você vê que os meridianos eles convergem para o centro do polo, né? Do polo norte, fazendo uma espécie de cone. E isso aqui é muito útil para representar de uma maneira mais fidedigna os continentes, né? E por fim, nós temos aí a projeção azimutal ou projeção plana, tá? Que se trata de um plano tangente à esfera terrestre. Nesses casos, os paralelos representam círculos concêntricos, já meridianos retos irradiam-se ao polo, tá? É muito utilizada para representar, né, a parte mais polar do planeta, tá? Como é o caso aqui que a gente percebe nessa projeção aqui. Alguns vão até brincar que é o mapa da Terra plana, né? Mas é uma forma de projeção muito importante. Aí aqui nós começamos as projeções mais ligadas a autores, né? Para começar, a gente vai discutir um pouquinho a projeção de Mercator, né? Mercator é uma das principais projeções, tá? E ela representa, sobretudo, o planeta, né? O tipo de mapa mundi mais utilizado hoje em dia é a projeção de Mercator, tá? Aqui ele tem, né? Como eu falei para vocês, cada projeção vai priorizar um determinado aspecto em detrimento de outro, tá? Essa projeção ela foi elaborada, né, pelo geógrafo e matemático Mercator lá do século XVI, então lá de 1512 a 1594, no período das grandes navegações, tá? E nesse tipo de projeção, né, cilíndrica do globo terrestre, os ângulos e os formatos dos continentes são conservados. Então, os ângulos estão corretos e o formato dos continentes está correto. No entanto, as áreas são deformadas, tá? Então, a gente tem a deformação das áreas para conseguir representar de maneira fidedigna os ângulos e os formatos dos continentes, né? Essa é a projeção mais conhecida que nós temos, tá? Que a gente utiliza mais. Mas nós temos a projeção de Peters. Percebam como a projeção de Peters já é diferente. Ela está errada? De maneira nenhuma. Ela está distorcida? Sim, mas a projeção de Mercator também está distorcida. É que nós estamos acostumados a esse tipo de mapa mundi, porque essa é a projeção mais utilizada. Mas ela também está distorcida. Todo mapa tem algum tipo de distorção. Acontece que na projeção de Peters, ele escolheu distorcer uma certa característica em detrimento de outras, né? Ela foi elaborada pelo escocês Jamie Gall, né? E depois pelo alemão Arno Peters, né? Ambos ali do século XIX e início do século XX. E ela também é chamada de Gall-Peters, né? E ela trata-se de uma projeção cilíndrica que conserva a proporção entre as áreas, né, do planeta. No entanto, ela vai distorcer justamente os ângulos e as formas dos continentes. Então a gente vê que os continentes estão com a forma meio esquisita, né, meio estranha, mas, por exemplo, a proporção está correta, tá? Então ele vai distorcer uma coisa em detrimento de outra, né? Para conseguir fazer com que as proporções estejam totalmente corretas, ele vai distorcer aí os ângulos e o formato dos continentes. Nós temos, por exemplo, a projeção de Robinson, que é uma projeção muito utilizada também, tá? Ela foi elaborada pelo geógrafo e cartógrafo americano Arthur H. Robinson, né, ali do século XX, e esse tipo de projeção cilíndrica ela altera as formas e as áreas dos continentes
por isso ela está na categoria de não equivalente não conforme, né? Nela, os meridianos são linhas curvas, enquanto os paralelos são linhas retas, né? E atualmente esse modelo é o mais utilizado para representar o mapa mundi, tá? E aí nós temos as propriedades, tá, das projeções, ou seja, justamente as características das projeções, né? O que um determinado geógrafo prioriza em detrimento de outro, tá? Nós temos a projeção conforme, né? Nessa projeção, as coordenadas se cruzam formando ângulos retos. Assim a gente tem uma conservação da forma dos continentes, mesmo que a distância e os tamanhos não sejam exatos. Então aqui a gente tem uma prioridade, a gente vai priorizar a forma dos continentes, fazer com que a forma esteja correta, mas a distância entre um continente e outro está errada, tá? Então a gente distorce a distância para conseguir fazer corretamente aí o tamanho dos continentes, tá? E a forma dos continentes. A gente também tem a propriedade equidistante, na qual justamente as distâncias entre um continente e outro estão corretas, né? Elas não estão deformadas, mas enquanto isso outras, né, questões como, por exemplo, aí, o ângulo se deforma. Então a gente deforma aí o tamanho dos continentes e a forma dos continentes para manter corretamente a distância entre eles. Nós temos também as projeções equivalentes, né, na qual as áreas e os tamanhos permanecem fiéis, mas há distorção das formas e das distâncias entre os pontos. E por fim, né, a projeção afilática, que tenta minimizar as deformações em todos os aspectos acima citados, mesmo que não haja conservação total de nenhum deles. Muito bem, essas são então aí as propriedades das projeções, e com isso a gente termina esse tema da cartografia, e na próxima aula trabalharemos outros temas. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Abraços.